Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. Bem, ainda um pouco aí de luto, gostaria de prestar homenagem também ao Kobe Bryant, um dos grandes jogadores de basquete de todos os tempos, um dos grandes esportistas de todos os tempos. Definitivamente foi um cara que teve muito impacto no esporte, especialmente carregando a popularidade do basquete após o fim, né, da era Jordan e o início ali do domínio dos Lakers. Foi um cara realmente muito importante na popularização, na globalização do basquete em si. Então eu, como fã muito assumido do esporte, o basquete inclusive é o meu esporte número 1, mais até do que o automobilismo, gostaria de usar esse espaço aqui para prestar uma homenagem a ele. Falando agora de automobilismo, eu gostaria de repercutir, na verdade, uma entrevista do Sebastian Vettel ao jornal alemão Express, no qual ele falou em relação a mudanças que ele faria na Fórmula 1 se ele fosse o chefão. Bem, a gente sabe que o Seb é um cara muito saudosista, né? Um cara que ele mesmo nunca engoliu muito bem a mudança de motores de 2014, a entrada dos V6, dos híbridos. Ele sempre foi um cara que gostou bastante da velharia, né? Daquela coisa do motor V12, do barulho e tudo mais. Eu lembro até uma cena interessante quando eu estava lá no GP do Brasil de 2019, que foi na sexta-feira, né, enquanto o Bruno Senna dava voltas na MP4/4 do tio dele, o Ayrton. O Vettel estava encostado assim na grade, assim, em uma das grades, em uma das curvas, assistindo atentamente, porque eu acho que um momento assim que ele se amarrou bastante em ver aquele carro histórico verdadeiro na frente dele. A declaração exata do Vettel foi a seguinte: meu primeiro ato seria dobrar o número de cilindros dos carros. Eu também removeria a bateria. Não acho que precisamos dela, só são importantes para dar as partidas. Então, baseando um pouco aí nessa ideia que o chefe Vettel teve, eu resolvi falar algumas ideias que eu teria, que se eu fosse o chefão da Fórmula 1 tentaria implantar, talvez com sucesso ou não, né? Não sei se a galera ia gostar muito de algumas das mudanças que eu tentaria impor, mas enfim, como isso não vai acontecer, eu não acho que eu vou me tornar chefe da Fórmula 1 nos próximos... pelo menos não nessa vida. Listei aqui algumas coisas que eu gostaria que a Fórmula 1 tivesse. Bem, em relação aos motores, eu confesso que eu manteria os V6. Eu acho que eles são um avanço em termos ecológicos mesmo, porque eu tô seguindo um pouco essa linha da Fórmula 1 de tentar reduzir, né, acabar por completo a emissão de carbono, mas eu tentaria achar alternativas para que eles fossem mais baratos. Porque o problema dos V6, na minha opinião, não é nem o barulho e todas essas coisas, mas a forma como ele meio que elitizou a Fórmula 1 e tornou a Fórmula 1 um espaço desinteressante para as montadoras. As montadoras, por exemplo, olham para a Fórmula E hoje, inclusive montadoras que estão na Fórmula 1, como o caso da Mercedes, olham como um produto muito mais rentável, muito mais importante de você desenvolver coisas, desenvolver tecnologias que podem ser usadas no nosso cotidiano. E eu entendo que essa mudança dos motores híbridos da Fórmula 1, ela aumentou muito os custos, porque a necessidade de investimentos para que você faça uma evolução na unidade de potência aumentou muito. Então hoje, se uma nova montadora entrasse na Fórmula 1, não tem como uma nova montadora, se a gente pegar por exemplo a BMW, ela não pode entrar na Fórmula 1 simplesmente em 2021. Ela tem que fazer um processo de evolução com a unidade de potência para poder tentar se aproximar do nível das montadoras atuais. Porque se ela simplesmente entrar no ano que vem, ela não vai ter condições, estudos suficientes para fazer frente, e vai ter muito menos potência do que o pior motor da Fórmula 1, que hoje deve ser o Renault, talvez. Enfim, a Fórmula 1 ela meio que se elitizou ainda mais em relação à questão dos custos de desenvolvimento, e acho que tudo isso vem tornando ela desinteressante para as montadoras. Para mim, o ideal da Fórmula 1 é ser interessante para as montadoras e ter um campeonato com cada vez mais participantes interessantes. Eu sou muito novo ainda, então eu cresci assistindo a Fórmula 1 dos anos 2000 e eu achava muito legal o fato de você ter 6 fornecedoras de motores diferentes. Você tinha, por exemplo, Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, BMW, Toyota, e isso simplesmente acabou, né, nessa década de 2010, e eu sempre tenho um receio muito grande de que montadoras atuais do grid vão acabar deixando por acharem que isso é desinteressante. Em relação aos chassis, eu gostaria que os carros fossem um pouco mais simplificados, né, com uma aerodinâmica muito mais simples, né, então que
que não trouxesse uma quantidade de turbulência muito grande, de arrasto muito grande. Então eu não acho que essas asas dianteiras dos hoje, que elas têm tipo 3 aletas e aqueles espaços todos, e o halo mesmo é algo que hoje está sendo usado também para questões aerodinâmicas, eu baniria tudo isso, eu tentaria deixar algo muito mais simplificado, que produzisse muito menos turbulência, mesmo que os carros fossem ficar mais lentos, né, porque vai ter essa preocupação inclusive de 2021, que os carros vão ser 3 segundos mais lentos que os atuais, para mim não seria problema. E baseando nisso, eu acabaria com o DRS, eu eliminaria. Gostaria que as disputas fossem um pouco mais orgânicas, menos artificiais do jeito que são hoje, que o carro da frente tivesse um pouco mais de chance de defesa, né? Então eu acho que o DRS, eu não vou dizer que ele mata o esporte necessariamente, mas às vezes ele te deixa um pouco para baixo, assim. Você vê que, por exemplo, para o carro da frente se defender, às vezes ele tem que tomar uma atitude suja, que é de mudar a linha de corrida durante frenagem, essas coisas. Então eu particularmente acho que o DRS ele não é tão legal assim. Então eu acho que se a gente tivesse uma Fórmula 1 com essa aerodinâmica mais simples, ele poderia ser tranquilamente descartado. Eu gostaria também da possibilidade de venda de chassis, né? Eu acho que para mim seria muito bom se a Fórmula 1 não tivesse uma obrigatoriedade em si de você montar o seu chassi, né? De você poder comprar o de outra equipe, de outra montadora. Eu acho que isso seria atraente para novos nomes entrarem no grid, né? Então eu gostaria bastante dessa ideia, mas eu particularmente acho muito improvável, porque eu acho que um pouco da essência da Fórmula 1 é de você montar o seu próprio carro, o que também acaba reduzindo um pouco as chances de equilíbrio, porque aí o cara que vai entrar agora e vai montar o carro, ele não vai ter condição de montar um carro do mesmo nível de alguém que está no grid há mais de 10 anos. Então eu gostaria da venda de chassis, né, de uma padronização e venda, mas eu já sei que isso não rolaria. Baseando um pouco nessa venda de chassis, que na minha opinião ela atrairia novas equipes para a Fórmula 1, eu gostaria de uma criação de um Bump Day, né, porque vamos supor, como eram os grids ali dos final dos anos 80, início dos anos 90, que tinham, sei lá, 36 carros, né? Então aí você precisava cortar para 26. Eu acho que seria interessante dar os treinos livres de sexta-feira ali para todo mundo, e aí antes do treino classificatório, ou até durante mesmo, né, a gente cria um Q1, que é só para as piores equipes, né? E, sei lá, vamos lá, 36 carros, então vamos supor que você tente limitar o grid para 26. E aí eu acho que seria legal fazer tipo, um exemplo que é o Bump Day das 500 milhas de Indianápolis. Acho que seria algo emocionante, porque muitas vezes as classificações da Fórmula 1 são lá a coisa assim mais chamativa do mundo, e eu acho que pelo menos essa briga pela rabeira seria interessante para o público. Eu gostaria bastante de acompanhar. Em relação às corridas, outra coisa que eu gostaria, fim da obrigatoriedade de pit stop. Tipo, você pode fazer uma corrida inteira sem ter que trocar pneu, mas aí depende de você, entendeu? De quanto o pneu vai aguentar. E eu gostaria muito de ver isso para entender como que seriam as estratégias das equipes, as diferenças de desempenho e tudo mais. É algo que eu confesso que eu gostaria bastante. O calendário, eu encurtaria o calendário, né, que hoje é de 22 corridas, eu passaria para 18. É complicado isso, porque muitas vezes a Fórmula 1 ela busca alternativas, né? Na verdade busca expandir, muito se baseando no quanto essas praças elas vão pagar, né, de taxa. Muitas vezes a Fórmula 1 procura essas praças diferentes, como por exemplo o caso do Vietnã, ou de outros países como a China e tudo mais, porque as taxas que esses países pagam são muito altas, bem mais altas, por exemplo, do que taxas de países como Hungria. Na verdade a Hungria nem paga, mas esses países europeus, eles pagam muito menos para a Fórmula 1. Então a Fórmula 1, para arrecadar dinheiro, ela gosta de expandir para esse diferente tipo de mercado, mas eu eliminaria algumas pistas que eu realmente não curto, tentaria reduzir o calendário para 18, deixar ele um pouco mais compacto, e um pouco, que eu acho que é um pouco mais tranquilo para os fãs. Eu acho que a última mudança que eu gostaria de ver é ponto para pole position. Eu sempre fui muito contra essas pontuações extras, que são assim populares aí na Indy, na Fórmula E, mas a Fórmula 1 decidiu por introduzir o ponto da volta mais rápida em 2019. E eu acho que a pole position é um pouco mais importante do que a volta mais rápida, então eu gostaria que a Fórmula 1 sim premiasse o pole com 1 ponto, 2 pontos, o que seja, né? E para mim a dúvida da Fórmula 1, na verdade, é de não querer que campeonatos fossem decididos no sábado, por conta, sei lá, de vantagem de piloto, e aí o piloto faz o
o ponto da pole position, né, pode ser mais alcançado, mas convenhamos que nos últimos 3 anos a disputa do campeonato não foi assim algo muito chamativo nas corridas finais, né? A gente chegou, por exemplo, várias vezes até no Brasil mesmo com um anticlímax, porque o campeonato já tinha acabado. Então, para mim não seria grande problema lá que fosse decidido no sábado. Eu acho que se o campeonato fosse decidido no sábado, eu diria mais sobre o quão ele foi abaixo, né? A disputa foi fraca, do que em relação a um anticlímax por acabar no sábado em si. Bom, essas são algumas das ideias que eu teria se eu fosse chefão da Fórmula 1. Gostaria de ver de vocês também. Coloquem aí nos comentários. Pedir, é claro, para você se inscrever no canal, assinar as nossas notificações. E até um outro dia.